Ok, vamos lá. No capítulo 2, nós começamos a estudar as 7 igrejas do Apocalipse. Ou não as 7 igrejas no sentido geográfico da palavra, mas no sentido profético da palavra. Porque nós temos que entender que Apocalipse está escrito em símbolos, ok? Então, símbolos significam ou tentam dar significado a coisas não compreensíveis a um primeiro momento. Nós explicamos que essa simbologia de Apocalipse, ela é proposital, porque se não fosse assim, esse livro não estaria, não teria chegado até nós, né? Não estaria aqui para a gente ler hoje, né, em pleno século XXI. Antes de ler o capítulo 2, vamos sempre relembrar e revisar o propósito desse livro, que é importante. No capítulo 1 fala ali, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Correto? Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João. Então, nós temos que entender que a revelação de Jesus Cristo são das coisas que brevemente devem acontecer, brevemente, vamos entender no tempo profético, dos dias de João até a volta de Jesus. Então, fica lógico, fica óbvio que todas as informações que estão em Apocalipse, elas são pistas, são dicas, vamos dizer assim, são a forma de comunicação cifrada, né, do que haveria de acontecer até a volta de Jesus em diversos períodos. Então, ele tem que olhar sempre para Apocalipse como um cronograma, uma linha, uma timeline que vai desde João, ou seja, o período em que ele vivia, de Roma para frente, até a volta de Jesus. Então, quando estamos estudando as igrejas, isso só faz sentido quando essas igrejas representam períodos para a igreja, para o cristianismo. Então, nós poderíamos resumir mais uma vez aqui que as 7 igrejas nada mais são do que um ciclo de 7 períodos, né, da história da igreja, da história do cristianismo, ok? A história do cristianismo em ciclos de 7. Você tem 7 igrejas, você vai ter depois 7 selos, você vai ter depois 7 trombetas, e ninguém aqui está com pressa de entender essas coisas. A gente quer entender isso com calma, porque esse é o tipo de conteúdo que não pode engolir de uma vez. Você tem que mastigar bem essa granola para depois engolir, né? Não uma sopinha rasa que você toma, já entendi tudo. Não. Isso é complicado. Quer ver? Eu vou compartilhar com vocês algo importante para vocês entenderem como que esse livro, ele é um livro intrigante. Tá? Ele é um livro cheio de símbolos, e nós preparamos aqui uma tabelinha profética, até para vocês verem quantos tipos de símbolos existem no Apocalipse. Eu deixei aberto aqui, vamos ver se eu consigo compartilhar. Está aqui. Vocês conseguem visualizar o meu PDF aí? Uhum. Olha que coisa curiosa. Se você olhar aqui, toda vez que a Bíblia fala em Apocalipse sobre animal, besta, fera, né? Então, o animal, né? O que é o símbolo do animal? A própria Bíblia fala em Daniel 7, no verso 17 a 23, que animal é rei ou reino. Mulher é fácil, né? O que é mulher? O que está lá em Efésios? A Bíblia explica que mulher é a igreja. Deixa eu abrir aqui a telinha e liberar, porque tem mais gente querendo entrar aqui. Opa, pronto. Então, tudo isso que a gente está mostrando aqui, olha só, nessa tabela. Você tem o que é chifres, o que são tempos, o que é o dragão, o que é o cordeiro, o que é a cauda. Ó, cauda. Isaías 9, verso 15, fala que cauda é o falso profeta. Então, aqui são bloquinhos que normalmente Jackson, você podia depois passar isso aí, hein? Legal, né, Jackson? Ai, passa, que eu já ia tirar foto. Ai, querida, vou passar sim. Fica tranquila. Passo, vou preparar com carinho. Esquece depois todas as coisas, todos esses negócios. Legal. Eu vou passar sim. Eu fico feliz de saber que vocês têm interesse, porque fica fácil. Aí quando você pega a Bíblia, lembra quando a gente tinha aquela colinha? Aí, era aquele lápis com a tabuada, e você olhava lá. Né? Não, esse negócio aí é tudo, precisa. É top, né? Depois você passa, daí passa para a Andréia.
Isso, vou preparar com carinho. Só para você ter uma ideia, a minha Bíblia, eu vou até mostrar para vocês, porque quando eu dou estudo bíblico, as pessoas me perguntam: o que é isso? Ah, o Jackson sabe. Não, o Jackson não sabe de nada. Ele anota tudo para quando alguém perguntar, ele saber explicar o que ele anotou. Olha, a minha Bíblia, ela me permita aqui rapidinho mostrar, não sei se vai dar, tem muita luz, né? Deixa eu ver se eu diminuo um pouquinho aqui. A luz está muito forte. Eu faço assim, ó. Aqui acho que dá para ver. Ela é toda anotada, tá? Eu tenho anotação de tudo. E no final dela, aqui numa parte dela, eu gosto de anotar assim, ó. Eu peguei todos os símbolos de Apocalipse e eu fiz uma espécie de... Opa. Aqui, ó. Essas folhas aqui é a minha tabelinha profética, tá tudo detalhado aqui. Deixa eu ver se... uma pena, essa câmera é muito ruim. Aí eu coloco aqui o símbolo, o que significa e o versículo na Bíblia onde está. Tá? Uhum. Então, o que é águia, o que é asas, o que é angústia, o que é anjo, o que é arco, o que é branco, o que é cavalo, o que é chave, tudo isso que aparece lá em Apocalipse, tem o verso áureo na Bíblia explicando o que é aquilo. Eu vou preparar, vou mandar para vocês, tá? Então, quando eu faço aqui uma explicação rápida, eu peço desculpas, porque a gente tem 60 minutos, eu tenho que aproveitar ao máximo, e depois eu mando o material para vocês em formato de artigo, tá bom? Vamos lá, então, Apocalipse começa com períodos. Eu quero agora compartilhar com vocês, vamos ler primeiro, antes de eu compartilhar, capítulo 2, a partir do verso 12. Quem pode ler para a gente aí? A Patrícia está aí, tá com a gente, Patrícia? Pati Belmonte? Se puder... Ah, tá sim, mandou, deu uma mãozinha ali. Abre o teu áudio, Pati, e lê para a gente a partir do verso 12 do capítulo 2. Eu acho, Jackson, que ela não deve estar podendo ainda liberar o áudio. Não, ela deu a mãozinha só. Ah, é verdade. Então não tá. Então lê, Amanda. Pode ler para a gente. Tá. 2:12, né? Carta à igreja em Pérgamo. Isso. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Olha que coisa pesada. Está falando que há uma mensagem a esta igreja de Pérgamo, que ele está falando para um trono. Olha, eu sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Meu Deus do céu. Que período da igreja cristã em que na história da igreja cristã havia um trono de Satanás, né? Isso é pesado. Então, para a gente entender isso, nós temos que entender em que período isso aconteceu na história da igreja cristã. Tá? Olha lá, ele fala aqui, ele fala no verso 14 o seguinte, vamos ler aqui agora, quem pode ler? A Georgia pode ler o verso 14? Posso. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que te sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Olha só, então, nessa igreja, ou nesse período, né, nesse período da história da igreja cristã, haveria um momento onde Satanás estaria praticamente no trono, nadando de braçada, reinando, influenciando, eles estariam idolatrando, estariam se prostituindo no sentido espiritual, se afastando da fé verdadeira. Quem puder agora, lê o verso 15, 16 e 17. Posso ler? Pode ser. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Jesus peleja com a espada da sua boca. Por que, Jesus? Porque no capítulo 1 a gente já viu isso. Lembra? Vou refrisar aqui. No capítulo 1, quando João tem a visão
de Jesus Cristo como Deus, e não Jesus Cristo apenas como homem aqui na Terra, tanto é que ele fica espantado. Jesus aparece entre os candelabros, não é? E ali no verso 16 do capítulo 1 fala que ele, Jesus, tinha na mão direita as 7 estrelas e da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. E o que é a espada de 2 gumes que saía da boca de Jesus? Ah, ele se falou. Era... Eu esqueci, mas você falou, né? Vamos lembrar? Está na Bíblia, né? O que é a espada de 2 gumes? Em Mateus capítulo 10, no verso 34, e em Hebreus 14, verso 12, e em Salmos 149, verso 6, diz que a espada de 2 gumes é a palavra de Deus. Novo e Então, Antigo Testamento. E isso no Novo e no Antigo Testamento. Os dois, por isso que é 2 gumes, né, Marlene? 2 lados que cortam a história antes de Cristo e depois de Cristo, tudo no nome poderoso dele, porque a palavra dele é soberana. E aqui diz que essa igreja, arrepende-te, senão em breve virei a ti. E contra eles quem? Esses perseguidores, esses idólatras que mudaram a minha igreja, eu batalharei com a espada da minha boca. Ou seja, eu vou batalhar com a minha palavra através dos meus servos fiéis nesse momento. E aí o verso 17, Jesus fecha essa revelação a João, à igreja de Pérgamo, dizendo o quê? No verso 17. A Dirce tem a Bíblia aberta aí, Dirce? Não? Então eu vou pedir para a Amanda ler para a gente, capítulo 2, verso 17, o último versículo da igreja de Pérgamo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Olha aí que bacana, né? Pedra e um novo nome. Se você for lá em Isaías 62, no verso 2, vamos usar a Bíblia, né, para dar respostas para a gente. Olha que legal, Isaías 62, no verso 2, diz assim, ó, na minha Bíblia eu leio assim, capítulo 62, no verso 2 de Isaías. As nações verão a tua retidão, e todos os reis a tua glória, chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor nomeará. Então aqui fala que todas as nações, ou seja, quando houver a unificação do poder, dos reinos deste mundo, na soberania daquele que é o Rei dos Reis, você vai ter um novo nome, para que todos reconheçam você como uma pessoa que glorificou a Deus nessa terra. Porque, olha, hoje a gente tem esse nome aqui, Amanda, Jackson, Patrícia, Lucy, Dirce, esse é um nome que os nossos pais nos deram, correto? E nós carregamos o nosso sobrenome, que diz qual é a nossa família, a nossa herança, a nossa raiz humana de ser. Aqui você recebe um novo nome no sentido do Pai Celeste, que agora te nomeia para receber uma herança para a eternidade, para sempre. E esse trocadilho com pedra branca, novo nome, eu já falei para vocês no outro estudo, que tem a ver com o Senado romano. Quando alguém era julgado, o réu se apresentava, tinha o advogado de defesa e acusação, e quando as testemunhas se pronunciavam a pedido do juiz, elas tinham 2 pedras nas mãos, uma pedrinha escura e uma pedrinha branca. E quando você era absolvido, é porque todas as testemunhas, inclusive o juiz, colocou a pedra branca na mesa. Ou seja, contaram e tinha lá mais pedras brancas do que pedras escuras, então as testemunhas democraticamente, livremente declararam a sua absolvição. E agora você saía daquele tribunal, saía daquele juízo livre, com um nome limpo, não mais como um réu, um acusado, um criminoso, mas como um nome limpo, absolvido. E isso serve para nós entendermos que Jesus nos absolveu do pecado, e ele nos deu gratuitamente a sua graça, a salvação ele já nos deu. Agora compete a nós permanecermos salvos. E para permanecer salvo, existem as testemunhas de Deus que estão assistindo às nossas vidas. Os anjos,
as pessoas, né? Por isso que existem livros no céu que registram os atos humanos. Ah, Jacques, onde está escrito isso? Na Bíblia. O livro da vida é apenas um livro. Existem vários livros. O livro da vida é um livro no singular. Mas se você olhar na Bíblia, existe o livro da morte, existe o livro da razão, existe o livro dos ais, existe o livro memorial. Mas aonde está na Bíblia que existem livros que registram os nossos atos? Quer ver? Abra a Bíblia aí em Daniel. Vamos dar uma olhadinha em Daniel para ver se faz sentido o que eu estou falando? Olha só. Lá em Daniel, capítulo... Opa! Daniel, capítulo... Se eu não me engano, é o capítulo 10. Se não for, eu já acho aqui. Espera aí. No capítulo... Espera aí, só um minutinho. Não é no 10, não, meus queridos. Deixa eu achar aqui. É no capítulo 7, no verso 10. Verso 10. Às vezes ele inverte verso por capítulo, por isso que a gente erra. Capítulo 7, no verso 10, olha o que o profeta Daniel viu. Assim como o profeta João viu, Daniel, 700 anos antes de Cristo, aproximadamente, viu a mesma coisa que João viu, aproximadamente no ano 100 depois de Cristo. Pode ler para a gente aí, Georgia, no capítulo 7, no verso 10? Posso. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miriades de miriades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Olha, os livros. Livros. Então não é um livro, correto? Você entendeu aí, Dirce? Pegou? São vários livros. Olha só, quando você vai no cartório, não tem um monte de livro lá no cartório? Esses livros, num cartório, ou que um escrivão registra, são documentos, são fatos, datas, nomes de pessoas, heranças, coisas que foram autenticadas, reconhecido firma. Existem os livros, né? No céu existem registros. Só para a gente entender, é lógico, no céu não existe lá uma pessoa com uma caneta, com papel. Não. Se a gente já tem tecnologia aqui embaixo para fazer tudo digitalizado, criar arquivo PDF, etc., o que deve ser lá no céu? Lá no céu é muito superior a tudo isso. Só que a Bíblia está dizendo para você e para mim, para os que escreveram a Bíblia na época que eles escreveram, que no céu existe um registro da história da humanidade e da história dos atos individuais de cada um de nós. E ali está falando a igreja de Pérgamo, que, olha, fica atento, porque a palavra, a minha palavra, é a plataforma de juízo sobre todas as coisas. Eu quero compartilhar com vocês agora os períodos, para você entender isso que eu estou falando para vocês de maneira mais visual, tá? Deixa eu ver se eu abro aqui um PowerPoint, você vai compartilhar com vocês aqui. Pronto, acho que aqui dá para ver bem. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir um melhor aqui. Vocês estão vendo a telinha aí? Sim. Consegue visualizar, né? Olha que aqui onde está a minha mão aqui, né? Eu vou usar um pointer aqui, que acho que é melhor, uma caneta. Tá vendo aqui, ó, onde eu estou riscando? Sim. Aqui é o nascimento de Cristo, tá? Então aqui você tem onde Jesus nasceu, e aqui você tem o ano em que Jesus foi crucificado. No ano 31, especificamente, se você for calcular profeticamente, nós podemos fazer isso mais para frente, não hoje, não vai dar, tá? Mas foi no dia 14 de Nisan, ou seja, o primeiro, Nisan existe o calendário judeu, né?
Nisan, Abitá, vários nomes, como a gente tem janeiro, fevereiro, março, abril, Nisan é o primeiro mês do calendário judeu. Ele morreu no ano 31, no dia 14 de Nisan, tá? E ressuscitou no dia 16 de Nisan. No ano 31, Jesus morre, e aqui começa a história do cristianismo a partir dos apóstolos. Então, a primeira igreja do Apocalipse é a igreja de... Olha aqui. Éfeso. Éfeso. Eu quero que vocês falem um pouquinho, me ajudem, tá? Porque eu sei que vocês estão prestando atenção. A igreja de Éfeso, Jesus está falando que nesse primeiro... A mensagem à igreja de Éfeso, ela é um símbolo profético para o primeiro século da história da igreja cristã. Vai do ano 31 ao ano 100 da nossa época. Quem morreu aqui por volta do ano 100? João. Né? Ele foi o último discípulo a morrer, tá? E ele morreu de morte natural, ou seja, ele não foi assassinado, não sofreu um sacrilégio de morrer, ele morreu naturalmente, né? Por velhice. E aqui no ano 100, do ano 31 ao ano 100, é o primeiro período da igreja. Era uma igreja, como é que está escrito aqui em cima, gente? Igreja? Pura. Sabe o que se... uma curiosidade, hein? Quero ver se vocês estão ligadas. Quem pesquisou? O que significa a palavra Éfeso? Éfeso. Vocês sabem o que significa a palavra Éfeso? É uma cidade no Porto? É o nome de uma cidade onde hoje é a Turquia, né? Ali e tal. Só que a palavra Éfeso, no grego, ela significa desejável. Olha que coisa curiosa, né? A igreja desejável de Deus na Terra, a igreja pura, a igreja 100% alinhada com a vontade de Deus, foi a igreja de Éfeso. Era a igreja dos apóstolos, a igreja onde você tinha o primeiro amor, onde você tinha testemunhas oculares de Cristo. Eles estavam vivos nessa época. Então, do ano 31 ao ano 100, era a igreja de Pedro, de Paulo, de João, de Tiago, entendeu, queridos? Então, era a igreja pura, era a igreja que saiu ali das mãos de Jesus e estava nas mãos dos apóstolos, perseverando na doutrina, né? Perseverando nas verdades bíblicas, no ensino de Cristo e tudo. Essa era a igreja pura, tá? Então, o que acontece? Quando a gente entende isso, facilita a nossa compreensão da Bíblia em relação a esses períodos. Era a igreja pura, era a igreja de Éfeso, era a igreja dos primeiros 100 anos, vamos chamar assim, tá? Então, aqui, você entendeu essa primeira parte, vamos avançar para a segunda. Nós lemos no capítulo 2 de Apocalipse, a partir do verso 8, que houve uma segunda igreja que Jesus deu uma mensagem. Foi a igreja de Esmirna, correto? Então, a igreja de Esmirna, ela vai ter uma característica diferente dessa primeira igreja. Qual que era a característica? O que está escrito lá? Igreja perseguida. Igreja perseguida. E aí vou perguntar, eu falei no encontro passado e vou perguntar para ver quem está atento. O que significa a palavra Esmirna? Quem anotou, lembra? Ninguém lembra, né? Olha aí, eu vou relembrar vocês então. Esmirna significa, é o nome de uma raiz, de uma planta muito perfumada. E Esmirna significa em símbolo profético algo que foi esmagado. Essa erva, essa raiz, essa planta, ela era esmagada e ela exalava um perfume muito cheiroso. Por quê que Jesus escolheu esse nome para o segundo período da igreja cristã na Terra? Olha só, da morte de João até essa data de 313 aqui, depois eu vou explicar por quê,
Aconteceu um edito de Milão, tá? O que era o edito de Milão? Era uma ordem, era um decreto para pararem de matar cristãos, tá? Estou resumindo, era um decreto para parar de matar cristãos. Por quê? Porque do ano 100, minhas queridas e meus queridos nessa noite, do ano 100 ao ano 313, pode ler aí, foi um período onde não tinham mais discípulos, já estavam mortos, os apóstolos, os discípulos, e agora tinham seguidores de Cristo, e essa igreja cristã, novinha, ela foi altamente perseguida pelos pagãos, inclusive pelo imperador romano, e eles morriam ali, né, sacrificados em arenas, crucificados, empalados. Eu não sei se vocês sabem o que significa empalamento, depois pode estudar isso aí. Então era triste, um momento onde ser cristão era muito difícil, mas eles eram fiéis. Flávio Joséfo, um historiador, diz que o sangue deles era o quê? Semente. Então, cada vez que morria um cristão, o seu sangue batia no chão, nasciam 10 cristãos, 15 cristãos, pelo testemunho de fidelidade, né? De lealdade, de honra. E por que eles morriam? O que vocês querem tentar me falar aí? O que vocês acham? Por que eles morriam? Que eles eram perseguidos? Por que eles eram perseguidos? A fé, por continuar em fé, falar de Jesus, ser fiéis aos ensinamentos. Olha aí. Boa. Se você pegar ali, ó, vamos lá para o Apocalipse para ver por que eles eram perseguidos? Lembra que João estava preso na ilha de Patmos, não é? Se ele estava preso, ele também, de certa maneira, foi perseguido. Leia lá, capítulo 1 de Apocalipse, e no verso 9. Patrícia consegue ler agora, Patrícia? Tem áudio aí? Agora sim. Oh, yes! Agora a gente vai ouvir a voz. Estava ouvindo o tempo todo, só não conseguia falar, tá? Não, fica tranquila, Paty. A gente queria ouvir sua voz, agora a gente vai ouvir. Verso 9, Patrícia, locutora da madrugada. Vai lá. Opa. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus. Olha e pelo testemunho de Jesus Cristo. Ele estava na penitenciária de Patmos, né? Na prisão em Patmos, por causa da palavra. E olha o que ele estava falando de lá. Eu sou companheiro de vocês na aflição. Por quê? Porque ele também estava sendo afligido, tinha sido perseguido. E agora ele vivia essa realidade, né? De perseguição ali, por causa da palavra, né? Então, e aí eu pergunto para você, vamos trazer isso para a nossa realidade? Pleno século XXI, hoje, dia 20 de junho de 2013. Você já foi perseguido ou perseguida por causa da palavra? Fala sério. A gente não. É tão fácil ser cristão hoje, né? Não é fácil? É facinho, hoje é fácil. Nós não sabemos o que é isso, tá? Imagina você viver numa aflição e perseguição. Quando eu mostrei aqueles períodos lá, e vou voltar para lá agora, tá, rapidinho, a gente tem que entender que eles viveram momentos muito difíceis mesmo, onde ser cristão nessa época não era fácil. Voltei para cá, tá? Olha só, a igreja de Esmirna foi um período do ano 100 ao ano 313, olha, conta aí, dá 213 anos, queridos, sendo perseguidos. Você imagina gerações e gerações, um avô seu foi perseguido, seu pai foi perseguido, você é perseguido, seu filho vai ser perseguido. Dá para entender isso? Só porque eram fiéis à palavra de Deus. Eu não sei se eu tenho aqui, deixa eu ver se eu vou ter aqui. Ô, Jackson, e nós vamos ter, né? Isso, boa. Você entrou onde eu queria. Olha só, essa lição aqui, isso aqui é uma lição para a gente, tá? Uma lição para a gente muito séria. Por quê? A Amanda falou aí, nós vamos ser, né? Sim. Por quê?
Olha que coisa curiosa. A própria Bíblia dá pistas de que a história se repete. A história se repete. Abra em Eclesiastes. Vamos ver o que o sábio Salomão disse a respeito das coisas que acontecem na terra. Eclesiastes capítulo 1, no verso 9. Eclesiastes, está depois de Salmos, Provérbios, aí você chega em Eclesiastes. É só para usar um princípio aqui. Qual que é, Eclesiastes, o quê? Capítulo 1, verso 9. 9. Quer que eu leia? 9. Patrícia, lê você para a gente. A gente ficou com saudade da sua voz, Patrícia. Tá bom. Você vai ler o verso 9 e o verso 10, tá bom? Tá. Pode ler. Tudo bem. O que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada há novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isso é novo, já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Olha. Não entendi muito, vou até pegar a Bíblia do meu marido, que dá para eu ler melhor nela. Não, pega aí, Patrícia. Pega aí que nós vamos entender isso aqui. E enquanto a Patrícia pega ali, eu vou puxar o raciocínio de vocês, queridos. Presta atenção. O livro de Eclesiastes é um livro de um rei que foi dotado de sabedoria divina. Salomão ele foi dotado para explicar coisas profundas como nenhum homem explicou. Então, a sabedoria dele, ele começa explicando assim, ele tá vendo isso? É vaidade. Você acha que isso não sei o quê? Que é isso? É vaidade. E ele está explicando que são coisas que não adianta você lutar por isso, é besteira. Para você ser feliz de verdade, você tem que compreender isso, compreender aquilo e tal. E no capítulo 1, ele já começa a dizer o seguinte, ó. O verso 9, vou ler de novo, tá, Patrícia? Presta atenção. O que foi? Isso é o que há de ser. O que foi é o que se passou, é passado, correto? E o que há de ser é futuro, né? Aí ele diz assim, ó, o que se fez, isso se tornará a fazer, vai se repetir, ele está falando. E aí ele vem e diz, ó, nada há de novo debaixo do sol. Nada de novo. Você já viu aquele ditado assim, nada se cria, tudo se copia? É um ditado querendo dizer que as coisas se repetem, né? As ideias. E o verso 10, ele dá essa chave, ó. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê isso aí, é novo, né? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Eu estou dando entonação para poder explicar o que o Salomão está dizendo. E ele repete isso, tá? Ele repete isso constantemente. Quer ver? Vai para o capítulo 3, Patrícia, no verso 15, e leia aí na Bíblia do teu marido, por favor. O que é, já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Isso, e Deus pede conta, na minha fala, e Deus pede conta do que já passou. Na verdade, a história se repete, é isso que está acontecendo. O que a Amanda falou, vai acontecer de novo, Jackson? Olha só, eu só vou dar uma pista para vocês. O que vocês acham? Dá para dar uma ordem para o mundo todo obedecer ou não dá? O que foi a pandemia? Com certeza. Com certeza. A pandemia. E assim, ó, do dia para a noite. Muito rápido. Né? Literalmente do dia para a noite, verdade. A pandemia foi uma amostra grátis para a gente ver que o poder na mão de um sistema, de um deep state, de um establishment, de qualquer base da pirâmide, rapidamente faz com que todos embaixo tenham que obedecer. Eu fiquei chocado, imagina, uma mãe e um filho levando cacetete de policial na praia do Rio de Janeiro e sendo colocados dentro de um camburão porque eles estavam sem máscara, andando. Né? Agora, o que Apocalipse está falando? Né? Ideologias e política à parte, Apocalipse está falando que o poder civil nessa terra vai se tornar influenciado por um poder religioso de tal maneira que vai obrigar novamente situações constrangedoras e de perseguição. Vamos voltar para Apocalipse? Capítulo 2, fala ali, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Ao que vencer, darei o maná escondido, né? E lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Essa ordem é dada para a igreja de Pérgamo. E aí, para entender a igreja de Pérgamo, nós temos que entender o que aconteceu num período antes, né? Que são períodos. Isso que eu queria que vocês entendessem, tá? A Bíblia, Apocalipse, dividiu a história da igreja cristã em 7 capítulos proféticos, ou de períodos proféticos, que é chamado simbolicamente de igrejas. Na verdade, a igreja de Cristo é uma só, mas essas 7 igrejas são 7 períodos, tá? Dessa história. E eu até anotei aqui, ó, você quer conhecer o futuro? Estude o passado. Salomão disse, nada do que é nessa terra é novo, já aconteceu um dia. E se Jesus está falando que ele quer que você saiba as coisas que brevemente irão acontecer, Jesus está falando o quê? Fica atento na história que essas coisas se repetem. Essas coisas se repetem. E agora eu vou compartilhar aqui de novo o canal que eu estava aqui com vocês, né, o PowerPoint, para poder mostrar esses períodos aqui. Então, olha só. Nesse primeiro bloco aqui, nós estudamos a igreja pura, a igreja desejável, Éfeso. Depois, houve um momento onde a igreja foi perseguida, e nós estamos percebendo que é possível que isso aconteça novamente. E aconteceu no passado, né? O período da igreja de Esmirna, do ano 100 ao 313, foram 213 anos de perseguição à igreja. Só que aqui nós lemos agora a igreja de Pérgamo como uma proposta de Balaão. Como era a proposta de Balaão? Se você estuda no Velho Testamento, quem foi Balaão? Vocês sabem quem foi Balaão? Estou perguntando agora. Não, né? Vamos ver quem foi Balaão? Números... Deus. Não. Balaão não foi um deus. Não foi um Deus. Balaão não foi aquele que perseguia Não. não, Não foi um profeta que falou com a jumenta, com a né? jumenta. Ah, Da da jumenta. jumenta. Não, É. eu já confundi É. com Saulo. Não, é. Olha só, era um cara tão teimoso e um Tem falso... até a musiquinha, né? Escuta seu Balaão. Eu lembrei da música, eu falei, nossa, falei, vou ver. É esse maluco aí. Deus, para falar com ele, precisou Usar uma usar jumenta. um animal, né? Olha só, às vezes a gente se torna tão animal que Deus tem que usar um animal para falar com a gente. Assim, animal no sentido não de querer gerar uma ojeriza, né, aos animais e a gente, mas no sentido de irracional. A gente está tão sem razão e Deus vai e chama a sua atenção. E Balaão foi utilizado, né? Deus usou uma jumenta. Se você for ali em Números, capítulo 31, verso 16, tem lá um pouquinho dessa história de Balaão, para a gente entender o que aconteceu aqui, que mensagem Deus está dando aqui, né, para essa igreja. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia, você pode achar na sua. Números é um livro do Velho Testamento, lá no começo. Você tem Gênesis, Êxodo, Levítico. O 4º livro da Bíblia é Números. Números, capítulo 31. E aí, Leda, tudo bem aí na China, Leda? Tudo bem, tá tudo bem aqui. Tudo bem, bom dia. Que horas são aí na China agora? 8h18. 8h18 horas da manhã. Olha, que bênção que é, né? A tecnologia hoje, a gente pode falar com outras partes do mundo sobre a palavra de Deus. Olha, Leda, eu quero ver você um dia aprendendo tudo isso e usando o online para explicar para as pessoas todas, viu? Ah, sim, é isso que eu quero. Você já estuda com a Ping e agora está aqui com a gente. Estudo para isso, né? Parabéns. Olha só, 31, verso 16. No capítulo 31 inteiro, você estuda o que estava acontecendo, né? Mas no verso 16, vai falar assim, ó. O que lê aí? Lê para a gente aí, Amanda, verso 16. Apocalipse, Jackson. Não, Números. Números. Ah, não abri, Jackson. Tá, Desculpa. quem está com o número... Quer que eu leia?
Pode ler, pode ler. 16, né? É. Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor. No caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Vamos pegar os detalhes disso aqui. João está trazendo na sua narrativa, na visão que ele teve, que Jesus falou para ele, porque foi Jesus que revelou para ele. João está descrevendo que Jesus revelou, tá? Jesus vai e fala para João assim, João, escreve aí que o pessoal aí do período da igreja de Pérgamo, os cristãos dessa época, eles estão seguindo a doutrina de Balaão. Vai lá para Apocalipse capítulo 2, verso 14, ó. Todavia tem algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão. Não é isso? Aí você fala, mas que doutrina de Balaão? Que doutrina de Balaão é essa? A Patrícia, a Georgia, não sei quem foi que leu aí, leu agora que lá em Números, lembra que a própria Bíblia explica a Bíblia. Que o Balaão, no capítulo 31, verso 16, diz assim, foram elas que, por conselho de Balaão, levaram os filhos de Israel a serem infiéis ao Senhor. Então, o que acontece? Dá para entender que a igreja cristã, vamos voltar para cá, deixa eu mostrar a telinha para a gente não perder o fio da meada. Dá para entender pela própria Bíblia, tá? Sem fazer firula, que o que aconteceu aqui nessa igreja? Existia uma liderança, esta igreja, este cristianismo praticado do ano de 313 ao ano de 538 fez que eles seguissem uma proposta de religião cristã com doutrinas de Balaão, ou seja, foram ensinados a serem infiéis ao Senhor. Correto? O que vocês acham? Faz sentido, gente? Opa! Doutrina de Balaão. Não está lá no Apocalipse, capítulo... Doutrina de Balaão, né? Isso, a doutrina de Balaão, ela é uma doutrina que levou o povo de Deus no passado a ser infiel a Deus. Então, esse Balaão está citado aqui nesse período da igreja cristã como uma igreja que, nesse período, ela estaria sendo infiel a Deus. Por quê? Porque começou a se misturar... Olha aqui, ó. O que está escrito aqui? Mentira começa a se misturar com a verdade. Isso. Falsas conversões. O que foi entrando na igreja nessa época? O paganismo. Foi misturando, né? Isso, foi misturando. E sabe o que significa simbolicamente, então, a igreja de Pérgamo? Uma era pura, a outra era perseguida. Essa aqui é a igreja que aceitou o quê? Heresias. Aceitou heresia. Heresias são falsas doutrinas. Ok, meus queridos? Então, agora eu vou mostrar um gráfico para vocês, tá? A quarta igreja é a igreja de Tiatira. Tem muitas características aqui na igreja de Tiatira, mas eu tenho que mostrar isso aqui para vocês. Já são 9h23. Daqui a pouquinho a gente tem que encerrar. Mas eu tenho que mostrar isso porque eu prometi na aula passada que eu ia mostrar um gráfico resumindo assim, bem didaticamente. E aí eu lembro que eu prometi e promessa é dívida. Está aqui. Estão vendo aí o gráfico? Consegue visualizar aí, queridos? Quanta coisa, Jackson. É, né? Muita informação. Mas eu quero que vocês entendam o que significa o gráfico. O gráfico. Está vendo essa linha aqui, a cruz de Cristo, vermelho? Sim. Você tem aqui a igreja pura. Ela sai do pé da cruz. Perfeita, pura, 100 anos. Os próximos 200 anos, ela continua sendo fiel, mas ela começa a ser perseguida. Agora eles param de perseguir e a igreja começa a se misturar com falsas doutrinas, correto? E essa igreja de Pérgamo era uma igreja onde Constantino, ele unificou a igreja e o... O que está escrito aqui? Dá para ler? A igreja e o Estado.
Estado. né? De o Estado. A igreja e o Estado foram unificados. Nesse período de 313 a 538, aconteceu isso que está escrito aqui em inclinação. O que é isso aqui? Apostasia. Fazia. Isso. A igreja foi se apostatando das verdadeiras doutrinas e foi declinando. Nota que o gráfico ele vem reto aqui, e depois ele começa a fazer o quê aqui, ó? Afundar. Desce, desce, desce. A igreja de Tiatira... Opa! Desculpa, só porque eu estou mostrando o gráfico, né? Sempre assim. Aqui, ó. Estou mostrando o gráfico para vocês entenderem. Ela foi descendo, descendo, descendo. A igreja de Tiatira também continuou descendo. E aqui embaixo é um período que precisava de quê? O que está escrito aqui? Forma. A igreja de Sardes é uma igreja que começa a querer fazer a reforma. Se você olhar no gráfico aqui todo, estão as 7 igrejas. Éfeso, do ano 31 ao ano 100. Esmirna, de 100 a 313. Pérgamo, de 313 a 538. Tiatira, de 538 a 1517. Sardes, de 1517 a 1798. E Filadélfia, de 1798 a 1844. E hoje a Laodiceia é a igreja que nós vivemos hoje. A igreja que é o período do juízo. Ou seja, o juízo por quê? Porque antecede a volta de Cristo. Nós estamos em período de investigação. Todas as vidas humanas estão sendo investigadas antes da volta de Cristo para que ele possa dar a cada um segundo as suas obras. Aqui, se você ler aqui, do ano 300, ó, tudo isso. Tá vendo esses numerinhos em vermelho e um texto, uma frase em preto do lado? Tudo isso daqui são doutrinas que foram inseridas no cristianismo. Todas que estão aqui. Alguém consegue ler aí pra gente o ano e a doutrina? Eu consigo aqui. Pode Acho que ler. eu consigo. Ano 300, batismo infantil. Isso. Aí eu vou parar um pouquinho aqui. Jesus se batizou quando era criança? Não. Não. Então, que história é essa de batismo infantil? Jesus se batizou com consciência. Então, um ser humano, ele só pode ser batizado, segundo a Bíblia, usando o exemplo de Cristo, com consciência, com racionalidade. Pode ser uma criança, desde que tenha consciência, sim. Mas um batismo de bebês, né? Isso não está na Bíblia. Eu não vejo nenhum batismo infantil na Bíblia. Então, isso não é uma doutrina bíblica. É uma doutrina... Homens. É uma doutrina de homens. Vamos lá. Pode continuar lendo, Amanda. Eu tirei uma foto e eu estou ampliando aqui no celular, fica mais fácil para eu ler. Ah, tá. Não, tudo bem. Pode ser. 310, ano de 310, reza pelos mortos. Olha só, rezar pelos mortos. O que vocês acham? Você lê algum texto na Bíblia falando que a gente tem que orar pelos mortos? Não tem esse versículo na Bíblia. E em Maringá, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, em qualquer lugar do Brasil, no dia 2 de novembro é o dia de quê? Dia de finados. Dia de finados. E aí, além de ter que rezar pelos mortos, o que tem que fazer no ano 320? O que foi introduzido no cristianismo? Uso de velas. Acender velas para quem já foi. Isso, né? E já foi, o velório já aconteceu, já sepultou, mas a gente fica acendendo velas num dia de finados. Quer dizer, isso está na Bíblia? Não, isso é tradição. Vamos lá, pode continuar lendo, Isso Amanda. é a tradição da católica, não é isso? É a Patrícia que está falando? Leda. Ô, Leda, você está aí na China e já se ligou, hein? É isso mesmo. Você pode ver que o que acontece? Porque minha família, meu avô era muito católico, né? Ah, olha aí. Então você sabe do que a gente está falando. Quem é... E aqui, por favor, olha só. Eu não estou falando nada contra a pessoa humana do católico. Eu estou falando da história do cristianismo que foi se romanizando. Tá entendendo? Essa romanização do cristianismo, ela foi sutil. Se você pegar, eu tenho alguns livros aqui. Você sabia, por exemplo, que existia uma papisa? Ninguém nunca ouviu falar disso, né? Eu vou pegar. O que é isso? O que é isso? Olha só. A igreja não vai contar essas histórias para vocês.
Papisa Joana. Papisa Joana. Você vai ver os anais da história do cristianismo que houve uma papisa, e essa papisa deu à luz em praça pública como um ato de revolta. Essa mulher foi colocada como no lugar de um papa, e para você ver, tinha tanta coisa. Ela era praticamente uma pessoa que ela era abusada dentro do convento. E tem muita coisa aqui. Se você ler a Papisa Joana, você vai falar, não acredito, isso aconteceu na história. Para você ver que ponto chegou a história do cristianismo. Ele se tornou muito ruim, muito péssimo. Era muito... como que eu vou dizer para vocês aqui de maneira educada, para não ofender, né? Não o católico, mas a fé católica. Eu tenho que mostrar para vocês, por exemplo, o Rui Barbosa, ele fala muito sobre essas questões, né, da igreja, no livro O Papa e o Concílio, de Rui Barbosa. Tá? Deixa eu ver se eu compartilho com vocês aqui. Eu ia compartilhar um texto que está num livro dele aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui e mostro para vocês. Só um minutinho. Eu tenho aqui esse livro. Esse livro aqui é a biografia dos papas, tá? Se você pegar todos os papas, ele vai começar desde Pedro, vamos dizer assim, né? E aí ele tem a foto do papa que foram 267 papas até agora o Francisco. Se você pegar a história de cada papa, você sabe o que esse papa defendia, qual era a encíclica dele, tudo nessa biografia dos papas. Só que nesse livro, que é um livro católico, tá? Um livro de estudo, tal, teologia católica, não tem a Papisa Joana, porque eles queriam esconder esse fato que foi horrível para a história da igreja. Depois você pode ver na internet isso. O Rui Barbosa fala que a igreja cristã, romanizando-se, tornou-se um instrumento deletério de uma religião pagã e cheia de misticismos. Isso, fecho aspas, Rui Barbosa. Então, quando eu ia abrir aqui para mostrar, mas o tempo já estourou, o que eu queria que vocês entendessem nessa noite é que isso tudo aconteceu dentro da história do cristianismo, né, nesse período da igreja de Pérgamo. Houve um declínio. E tudo aquilo que foi lido agora há pouco pela Amanda, né, são declínio, é um declínio da fé apostólica. No ano de 300, houve o batismo infantil. No ano 310, a reza pelos mortos. No 320, o uso de velas. No ano de 321, instituiu-se o domingo como dia de repouso e culto. No ano de 375, culto aos santos. Em 394, a instituição da missa. No ano de 431, o culto à Virgem Maria. No ano 500, instituiu-se o uso da roupa sacerdotal. No ano de 503, houve a doutrina do purgatório. No ano de 609, a obrigatoriedade de beijar os pés do bispo universal. Então, olha só, adoração de imagens e relíquias, uso da água benta, canonização dos santos, celibato sacerdotal, a instituição da Santa Inquisição, vendas de indulgências, né, o pão substituído pela hóstia. No ano de 1215, criou-se a confissão auricular, ou seja, você tem que se confessar ao Papa, ao padre. Né? Então, todas estas coisas, elas aconteceram de maneira sorrateiramente, sutilmente, dentro do cristianismo, e Jesus já havia falado, cuidado, vão introduzir a doutrina de Balaão, vão fazer vocês não serem mais fiéis a mim. E eu quero fechar aqui o assunto sem ofender de maneira nenhuma, viu, Leda, a fé dos seus pais, dos católicos, porque os católicos não estudam isso profundamente, né? Como você está estudando. Então, a gente está estudando a história. Jesus falou... O que eu estou estudando é totalmente a prática pagã, né? A Igreja Católica.
Isso, porque de santo, Constantino... de tudo, né? Porque eu fui ler, a católica foi uma das religiões que mais matou no mundo, né? Mais matou pessoas, né? Que a pessoa naquela época não pagasse imposto, eles matavam, né? se não pagasse as indulgências, tinha a santa, entre aspas, de santa não tinha nada, a Inquisição. Mas só para você entender uma coisa interessante, alguém tem uma Bíblia aí? Abre em São Mateus 23, e nós vamos terminar com essa Tenho Bíblia aqui, reflexão. né? Vez a hora de chegar no Brasil É. e comprar uma Bíblia. Olha aí, minha querida, tem que ter uma Bíblia aí em língua portuguesa para você aí, né? Abra aí, ó, Mateus 23. Nem no aplicativo não dá para baixar a Bíblia brasileira. Sério? A Paula, minha amiga lá dos Estados Unidos, ela tem tudo, mas, não baixa. Eu baixei Sério? a Bíblia, mas aí parece que eu estava até sendo até perseguida, né? Que eles descobriram que eu estava usando um aparelho, um aplicativo que não podia, né? Aqui Você na vê, é China. monitorado, né, a internet de vocês, é verdade. Monitorado. Mas eu Brincadeira, olha, baixei gente. assim mesmo. Não, que bom, Leda, que você conseguiu. Aí eu Tá? descobri que uma enfermeira falou que eu tinha, ele estava monitorando, né? Que eu tinha aplicativo que não podia ter aqui. Aí eu entendi Brincadeira, isso. olha Foi aí, por causa da... não sabia dessa, né? Mas vamos lá, né? Olha só, Mateus 23, verso 9, eu quero que Jesus ele está ensinando aqui, está censurando os fariseus e os escribas, e ele está dizendo que eles estão querendo transformar a mensagem, a pregação dele, numa tradição humana, e ele fala que isso não pode acontecer. E aí ele vai e dá um exemplo para eles ali, e diz uma frase muito forte, tá? Olha o que Jesus diz no verso 9, lê para a gente aí, Georgia, 23, verso 9. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Quem é o nosso pai aqui na Terra? É o nosso pai que colocou a gente no mundo. Esse é pai. Por exemplo, o meu pai chamava José. O pai da Amanda tinha um nome. Roberto, o pai da Georgia, aí vai. Agora, na Terra, você chamar espiritualmente alguém de pai, o que Jesus está falando? A ninguém na Terra chameis vosso pai. Pois um só é o vosso Pai, aquele que está no céu. E como é que ele ensina a gente a fazer a oração do Pai Nosso? Como é que começa o Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu. No céu. E aí, perguntinha básica. O que significa padre em espanhol? Pai. Pai. E papa em italiano? Pai. Então, é uma contrafação. A gente não pode... Jesus falou isso. Então, quando o mundo protestante, e aí o protestante é aquele que ama o católico, ele respeita a figura humana do católico, ele não quer queimar o católico na fogueira, né? Como o protestante, ele foi queimado na fogueira no católico. Mas nós não queremos, nós amamos os nossos irmãos católicos. O que nós não aceitamos, nós protestamos, é todas as doutrinas que Roma introduziu no cristianismo. Então, hoje, se você quer ser um fiel verdadeiro, Amanda, fechando com o que a Amanda falou, nós seremos perseguidos. Porque vocês vão estudar várias coisas que foram acontecendo com a história da igreja cristã e, desapercebidamente, muitos cristãos hoje, inclusive protestantes, estão, de certa maneira, saudando Roma sem saber. Sem saber, que é pior. Tá? E isso o livro de Apocalipse vai mostrar lá na frente, não é agora. Eu quero ir devagar, eu não vou fazer como tudo mais longo, né, Jackson? Não é uma coisa, muita coisa para a gente ir absorvendo e entendendo, né? Não dá para ser rápido, é muita coisa. Não dá, porque são muitos detalhes que foram acontecendo na história do cristianismo, e nós temos muitos irmãos, católicos e não católicos, que precisam entender essas coisas à luz da Bíblia. Porque é muito fácil o irmão da igreja tal falar isso, o irmão da igreja tal falar aquilo. A gente tem que abrir a Bíblia e ver o que Jesus está falando para a gente. É o que a Bíblia fala para nós, né? Isso, a revelação é de Jesus Cristo, a palavra é dele, nós temos que acatar ou estudar para ver se às vezes a gente não entende, né? Tem que entender, estudar até entender.
Vamos orar, vamos terminar aqui nosso estudo, já são 9h39. Eu convido vocês terça-feira que vem para entrarem no horário, para a gente fechar no horário, tá bom? Eu quero pedir para fechar agora à noite, fazendo uma oração para a gente. A Marlene fez a primeira, a Amanda faz para terminar, Amanda. E vamos nos despedir depois. Obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de estudarmos a sua palavra, de entendermos um pouco mais esse livro tão complexo que é o Apocalipse, mas que estudando faz a gente entender muita coisa, né? E que o Senhor possa nos capacitar para a gente poder colocar tudo que a gente aprender em prática, que a gente possa professar a nossa fé para as pessoas, falar de Ti, Jesus, enquanto nós podemos. Que o Senhor nos abençoe, nos dê discernimento para tudo que a gente for continuar estudando. E abençoe, Senhor, a nossa noite, nos dê um bom descanso, continue capacitando e abençoando o Jackson, né, que tem tanto conhecimento para passar para nós, e que o Senhor fique com cada um aqui, com a família de cada um de nós, nos abençoando, nos protegendo e nos livrando de todo o mal. Em nome de Jesus, eu te peço, te agradeço, amém. Amém, Jesus, amém. Senhor. Amém. Obrigado, queridas, pela noite tão agradável, estudando a Bíblia. Eu peço desculpa de não ter aberto para responder perguntas, porque já tinha estourado o horário, mas a semana que vem eu termino com mais tempo para vocês, tá bom? Ótima noite. Obrigada, gente. Tchau, gente. Queridos. Boa noite.